Nesse momento, exatamente, intervém o a apresentador. Rosa Weber, já na cadeira da presidência da sessão, a entrada de outros ministros, na expectativa para o início da sessão plenária da tarde desta quinta-feira, que, como sempre, nas transmissões da TV Justiça, estaremos acompanhando ao vivo direto do plenário. Declaro aberta a 29ª sessão extraordinária. Toma assento e abre a sessão a excelentíssima ministra, presidente do Supremo Tribunal Federal. Os eminentes ministros estão presentes aqui. Imagem se aproxima e ao centro da mesa, a excelentíssima ministra Rosa Weber, presidente do STF. Passo à senhora secretária a palavra para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 28ª sessão ordinária. Em imagem aberta, de pé, à esquerda da excelentíssima ministra presidente, quem fala é Carmen Lília Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário. Presentes à sessão, os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, na imagem, mulher branca, cabelos aloirados, longos, caracolados abaixo dos ombros. Veste uma beca preta sobre a roupa e veste uma roupa vermelha. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h33, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Consulto os eminentes pares sobre alguma observação quanto à ata. Em imagem aberta, ministros em plenário. Plenário parcialmente completo. Uma saudação muito especial ao nosso Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, e também às senhoras e senhores advogados que se fazem presentes. Eu comunico, antes de fazer o primeiro pregão, a publicação da 2ª edição atualizada da coletânea temática de jurisprudência de direito eleitoral, cuja primeira edição ocorreu ainda na gestão do ministro Ricardo Lewandowski. Na imagem ao centro, sentada na cadeira do meio, a ministra presidente do STF, ministra Rosa Weber. Por esta Suprema Corte em matéria eleitoral, mulher branca, cabelos loiros, veste preto e usa uma toga preta sobre os ombros. Usa óculos de grau. E do Estado Democrático de Direito. Nessa nova edição foram acrescentadas edições proferidas por este tribunal em temas de alta complexidade, assegurando a supremacia do sistema constitucional, a segurança jurídica e a harmonia política, econômica e social em nosso país. Alguns exemplos: o reconhecimento da inconstitucionalidade da chamada candidatura nata, na ADI 2530, o referendo de cautelar que determinou a aplicação nas eleições municipais no ano de 2020 dos incentivos às candidaturas de pessoas negras, arguição de descumprimento de preceito fundamental 738, a reafirmação do entendimento de que apenas a não apresentação de documento oficial de identificação com foto pode impedir o eleitor de votar, a ADI 4467, esse aspecto tão relevante, ainda quanto à constitucionalidade de norma do TSE, que proíbe a realização de propaganda eleitoral por telemarketing em qualquer horário, que foi ADI 5122, e a determinação de que os recursos das contas específicas voltadas a programa de promoção da participação política das mulheres fossem adicionalmente transferidos para as contas individuais das candidatas no financiamento de suas campanhas eleitorais na eleição de 2018. No caso, foi a EDI 5617. Assim, estando nós às vésperas das eleições de 2022, esta publicação que pedi que colocassem na bancada para os senhores ministros, desde logo a ela terem acesso, e também o nosso Procurador-Geral da República, esta publicação certamente se faz em um momento oportuno, na medida em que permite a ampla divulgação do consistente trabalho jurisdicional dessa Suprema Corte para garantir a lisura das regras do jogo democrático e o pleno exercício da cidadania. Eu quero ainda registrar, neste início de sessão, a realização, hoje pela manhã, da abertura do programa de convidados e observadores internacionais para as eleições gerais de 2022,
organizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, de que participei na condição de presidente desta casa, e parabenizar o ministro Alexandre de Moraes pelo evento, reiterando minha irrestrita confiança na Justiça Eleitoral quanto à integridade das eleições e à legitimidade dos resultados eleitorais, e a minha convicção de que teremos no próximo dia 2 de outubro, domingo, sob o firme comando do ministro Alexandre, eleições limpas, transparentes, seguras e com paz, a fortalecer o nosso Estado democrático de direito. Chamo a julgamento, senhores ministros, para continuidade. Presidente. Pois Presidente. não? Pois não, ministro Alexandre de Moraes. Presidente, eu só queria agradecer Vossa Excelência pelas palavras. Daqui a pouco estarei aí. Nós terminamos Intervém agora por videoconferência o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. A ministra Carmen Lúcia, mas agradecer as palavras de Vossa Excelência e dizer que o eleitor, os eleitores, as eleitoras podem ter absoluta certeza que domingo a Justiça Eleitoral garantirá segurança. O ministro está em local com parede branca ao fundo e plantas ornamentais. Com tranquilidade para que a festa da democracia seja novamente concretizada no Brasil. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço, ministro Alexandre de Moraes, e apregou, então, para continuidade de julgamento, a ação declaratória de constitucionalidade 51, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, em que requerente a Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, a CESPRO Nacional. Consta da papeleta que, após a leitura do relatório e a realização das sustentações gerais, o julgamento foi suspenso. Eu não fiz, na assentada anterior, o registro da suspeição do ministro Luiz Roberto Barroso, a pedido de Sua Excelência. Está feito agora o registro e eu passo a palavra ao eminente relator, ministro Gilmar Mendes, para que profira seu voto. Presidente, muito obrigado. Vou cumprimentar a todos os ministros, cumprimentar o senhor procurador-geral. Começo, presidente, eu vou fazer um resumo. À direita da mesa, para o voto, o excelentíssimo ministro decano da Corte, ministro Gilmar Mendes. Suscitada pela AGU e pela PGR. E eu digo, então, que, mesmo diante da consolidada jurisprudência do Supremo, entendo que não assiste razão a ambas as instituições, já que todos os ministros da Suprema Corte usam uma toga preta sobre os ombros, uma espécie de capa longa. Ou seja, de determinada categoria intrinsecamente distinta das demais, tal como assentado por esta Corte, na remansosa jurisprudência firmada a partir da DIN 34 da relatoria do ministro Otávio Galotti. E digo que não é por outro caso, por outro motivo, que esta Corte já teve, inclusive, a oportunidade de reconhecer a legitimidade da parte requerente, tal como se observa do recente precedente estabelecido na DIN 4829 da relatoria de Vossa Excelência, presidente. Ressalta-se que a existência de algumas variações em termos de atividades exercidas pelas empresas de tecnologia que integram a entidade requerente não desconfiguram, a meu ver, a homogeneidade da entidade associativa ou a existência do interesse comum e específico que levou ao ajuizamento da apresentação. Portanto, estou rejeitando a preliminar de ilegitimidade ativa. Na pauta, a DC 51 represente a CESPRO Nacional. As preliminares, elas acabam contendo, só para um registro, ministro Barroso, uma armadilha, porque a gente empurra o problema pela porta ou pela janela e ele volta depois pela porta ou pela janela. Quer dizer, a questão está aí, né, e justifica o pronunciamento. E também a questão da ausência de comprovação de controvérsia jurídica relevante. Entendo que deve ser afastada a alegação de ausência de comprovação de controvérsia jurídica relevante suscitada pela Advocacia Geral e pela Procuradoria-Geral da República, tendo em vista a demonstração do preenchimento desse requisito pela parte
requerente. Nessa linha, é importante reafirmar que o caso em análise envolve a declaração de constitucionalidade de dispositivos do Código de Processo Civil, do Código de Processo Penal, do Decreto Executivo 3810 de 2001, que trata do acordo de assistência judiciária em matéria penal, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos. Eu transcrevo as disposições do Código de Processo Civil, 237, do Código de Processo Penal, o Decreto Executivo, que dá vigência ao tratado, e digo o seguinte: de acordo com o requerente, embora o procedimento estabelecido pelas referidas normas para a cooperação jurídica em matéria penal seja observado como regra em relação aos dados ou documentos que se encontram em Quem vota é o excelentíssimo ministro Gilmar Mendes. Países, tal como ocorre em relação aos dados bancários de cidadãos localizados no exterior, estaria ocorrendo o afastamento ou a não aplicação dessas leis em relação às empresas de tecnologia, com a declaração escamoteada de inconstitucionalidade. Para comprovar a sua alegação, a parte autora colaciona aos autos inúmeros precedentes dos seguintes tribunais: do STJ, inquérito 784, ministra Laurissa Tavares, RHC 57763. Na pauta DC 51, requerente acesso para o Nacional. RMS 44892, ministro Ribeiro Dantas, relator. RMS 46685, relator ministro Leopoldo de Arruda Raposo, e RMS 46685, relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Do TRF da Primeira Região, MS 000284, relator ministro desembargador Cândido Ribeiro. TRF da Segunda Região, MS 11114, relator ministro desembargador federal Abel Gomes. TRF da Quarta Região, agravo 00013618, relator desembargador Vitor Luiz dos Santos Laus. Nesses casos, o afastamento das leis e atos normativos federais estaria ocorrendo com base no princípio da territorialidade e da proteção à soberania nacional, o que violaria, segundo os autores, diversas normas e princípios constitucionais, como a soberania e a igualdade entre os Estados e o princípio da cooperação internacional, a livre iniciativa, a não intervenção e a solução pacífica dos conflitos. Artigos 1º e 4º da Constituição Federal. Nos julgados indicados, os tribunais do país não se utilizaram da via da cooperação jurídica internacional e determinaram a solicitação direta de dados das empresas de tecnologias e suas subsidiárias instaladas no país, mesmo quando tais informações se encontram em servidores localizados no exterior. Nessa toada, afirma a requerente que as empresas nacionais não possuem a disponibilidade desses dados. Outro sim, afirma que essas companhias vêm enfrentando diversas sanções ilegais, como a aplicação de pesadas multas e a ameaça de cumprimento de ordens de prisão contra seus dirigentes. A ACESPRO Nacional também colacionou aos autos diversas decisões de outros tribunais que têm assentado a constitucionalidade das normas do CPC, do CPP e do MLAT, com a remissão aos procedimentos diplomáticos de cooperação internacional para fins de obtenção de dados pleiteados. Nesse sentido, a requerente faz referência a acordo do TJ Pernambuco, TJ Paraná, do TRF 5ª Região, do TJ do Distrito Federal, decisão da Vara Criminal de Palmital, Pará, decisão da Vara Criminal de Antonina, processo X. Os inúmeros casos mencionados pela requerente, em sentidos diversos, com interpretações que afastam a aplicação de leis e atos normativos federais e as relevantes consequências jurídicas, econômicas, tecnológicas e financeiras das referidas decisões,
a meu ver, são suficientes para se concluir pelo cabimento desta ação em virtude da demonstração de controvérsia jurídica relevante envolvendo a constitucionalidade dos dispositivos legais indicados. O artigo 14, inciso 3 da Lei 9868 de 99. Contudo, deve ser observado que a controvérsia constitucional veiculada nesta ADC é, a rigor, mais ampla do que a simples declaração de validade do uso das cartas rogatórias e dos acordos EMILAT para fins de investigação criminal. As decisões mencionadas na inicial, que estariam implicitamente declarando a inconstitucionalidade dos dispositivos relacionados ao cumprimento das cartas rogatórias e à aplicação do Tratado de Assistência Mútua em matéria penal, baseiam-se também na aplicação do artigo 21 do Código de Processo Civil e do artigo 11 do Marco Civil da Internet, que atribuem jurisdição e determinam a imperiosa aplicação da lei brasileira sempre que a coleta de dados ocorrer em território nacional e ainda que a empresa responsável seja estrangeira. Portanto, penso que é imprescindível que se considere esse plexo normativo no julgamento desta ação, sob pena de se decidir sobre a constitucionalidade de uma norma sem se analisarem as consequências que serão reproduzidas sobre a constitucionalidade ou a operabilidade desses outros dispositivos legais, e, em última análise, sobre a realidade subjacente. Nessa perspectiva, não é demais recordar sempre a atual advertência do nosso sempre colega Eros Roberto Grau, quando aduz que não se interpreta a Constituição e o direito em tiras ou aos pedaços. Ao contrário, a atividade interpretativa se exerce a partir do direito e da Constituição no seu todo. A jurisprudência do Supremo segue essa linha de raciocínio ao aduzir a possibilidade de julgamento dos processos de controle abstrato de constitucionalidade com base em fundamentos distintos daqueles indicados pelo autor da ação, causa de pedir ou causa petende aberta, conforme estabelecido. Para o voto, o excelentíssimo ministro Gilmar Mendes. Na pauta ADC 51, requerente a CESPRO Nacional. O caso até da minha relatoria, já era o entendimento do tribunal também em relação aos RS, a ideia da objetivação do próprio recurso extraordinário. Destarte todo e qualquer dispositivo da Constituição ou do restante do bloco de constitucionalidade poderá ser utilizado pelo Supremo como fundamento jurídico para declarar uma lei ou ato normativo constitucional ou inconstitucional. Assim, a rigor, o que está em debate nesta ação não é apenas a constitucionalidade de determinados dispositivos do Código de Processo Civil, do Código de Processo Penal e do Decreto Executivo 3810, que estabelece a cooperação jurídica internacional, já que é igualmente importante analisar se os tribunais brasileiros podem utilizar o artigo 11 do Marco Civil da Internet para estabelecer o dever das empresas de tecnologia a fornecer essas informações, desde que observados os requisitos legais. Ou seja, cabe a esta Corte analisar a compatibilidade de todos esses dispositivos normativos com a Constituição Federal. Eu até, não faz muito, até discutia com o ministro Barroso a propósito de um desenvolvimento recente na doutrina mundial, que é o chamado constitucionalismo digital, e que reconhece que essas normas que, de alguma forma, complementam os feixes de normas constitucionais, elas, ainda que não tenham hierarquia constitucional, elas fazem aquilo que os franceses chamavam de bloco de constitucionalidade, não é? A ideia de que nós interpretamos isto no conjunto. E, de certa forma, essas leis todas, como o Marco Civil da Internet, que tem tratado dessa temática, de alguma forma tem esse efeito integrador. Então, no que se refere à mencionada norma do Marco Civil da Internet,
Veja-se a redação do referido artigo 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet, em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros. Parágrafo 1º. O disposto no caput aplica-se aos dados coletados em território nacional e ao conteúdo das comunicações, desde que pelo menos um dos terminais esteja localizado no Brasil. O disposto no caput aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro, ou pelo menos uma integrante do mesmo grupo econômico possua estabelecimento no Brasil. Os provedores de conexão e de aplicações de internet, diz o parágrafo 3º, deverão prestar, na forma da regulamentação, informações que permitam a verificação quanto ao cumprimento da legislação brasileira, referente à coleta, à guarda, ao armazenamento ou ao tratamento de dados, bem como quanto ao respeito à privacidade e ao sigilo de comunicações. Parágrafo 4º, decreto regulamentará o procedimento para apuração de infrações ao disposto neste artigo. Outra regra semelhante, recentemente incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, é o artigo 18 da Convenção de Budapeste, o qual estabelece que cada parte adotará as medidas legislativas e outras que se revelem necessárias para habilitar as suas autoridades competentes para ordenar a uma pessoa que se encontre no seu território que comunique os dados informáticos específicos na sua posse ou sob o seu controle e armazenados num sistema informático ou num outro suporte de armazenamento de dados informáticos. A um fornecedor de serviços que preste serviço no território da parte que comunique os dados na sua posse ou sob seu controle relativos aos assinantes e respeitantes a esses serviços. De start, entendo que deve ser rejeitada a preliminar suscitada pela AGU e pela PGR. Contudo, com base na teoria da causa de pedir aberta, compreendo que a análise da constitucionalidade, eu estou rejeitando porque convicto de que, de fato, há uma controvérsia posta quanto à aplicação tanto do tratado, do EMILAT, quanto das nossas leis sobre a temática, com decisões muitas vezes conflitantes em caráter oposto. Vossa Excelência, por favor. Ministro relator e se a senhora presidente, os demais pares me permitirem, havia me chamado a atenção, inclusive ontem, durante as sustentações orais sobre este tema, e entre aquele momento e este, e o curso da noite, que quando não é muito Edson Fachin, ministro do STF. É propício para aprofundamento de alguns estudos, eu pude revisitar a matéria e pela manhã também recebi da parte de Sua Excelência o relator um conjunto de ponderações que vai exatamente nesta linha de identificar uma certa dimensão de caráter, quando menos, de utilidade constitucional no deslinde do que se colocou para o debate. Por isso, e pela intervenção que fiz ontem, estou tomando a liberdade de interromper Sua Excelência para dizer que a minha percepção vai exatamente ao encontro de Sua Excelência, o eminente ministro relator. Obrigado, ministro Fachin, que reforça a posição que eu já tinha adotado. E eu sempre defendi, presidente, que essa compreensão da controvérsia tinha que ser, de fato, mais ampla, né, de modo a garantir essa aplicação. Mas aqui, no caso, nós temos
posições diametralmente opostas por parte de órgãos judicantes diferentes, de modo que me parece totalmente provada a controvérsia. Mas eu dizia, contudo, com base na teoria da causa de pedir aberto, compreendo que a análise... Retoma o voto o excelentíssimo ministro Gilmar Mendes. ...de utilização dos dispositivos invocados deve levar em consideração a legislação superveniente, em especial a norma prevista pelo artigo 11 do Marco Civil da Internet e pelo artigo 18 da Convenção de Budapeste. Por fim, teço uma última demarcação do objeto desta ação, o uso de medidas constritivas do artigo 12... Na pauta ADC 51, requerente a CESPRO Nacional. Julgamento de ação sobre a constitucionalidade do controle de dados de usuários por provedores de internet no exterior. ADC 51, mas sim da ADIM 5527, da relatoria da eminente presidente ministra Rosa Weber, e da ADPF 403, da relatoria do ministro Fachin. Esses dois casos, sim, discutem diretamente as medidas e sanções judiciais cabíveis em caso de recusa de entrega das informações determinadas em requisições diretas, no qual há discussões relevantes em termos de proporcionalidade em sentido abstrato e em sentido concreto. Em assim sendo, delimitada a questão da relevância da controvérsia jurídica indicada na petição inicial, à luz da constitucionalidade dos dispositivos acima mencionados com a ordem constitucional, passo a apreciar o mérito desta ADC. Então, eu falo sobre o estado da arte das discussões sobre a obtenção de dados como evidências criminais por requisição judicial direta ou por acordos de cooperação mútua. E digo, a discussão jurídica travada, no caso, em tela, tem sido debatida ao redor do mundo. O mote desse debate tem a ver com as dificuldades que os órgãos de persecução criminal muitas vezes enfrentam para acessar legalmente dados e conteúdos de comunicações que são armazenados ou transportados por provedores de aplicações de internet. Quando um suspeito se utiliza de aplicativos como WhatsApp ou Telegram, os dados da comunicação estão naturalmente protegidos pelo acesso a terceiros. As interceptações de dados que os órgãos estatais conseguem fazer de maneira remota geralmente só revelam informações criptografadas e, portanto, ilegíveis. Essa realidade dá ensejo ao que na literatura jurídica e na comunidade policial internacional se chama de risco de efeito, going dark. Essa expressão foi cunhada em 2014 pelo então diretor do FBI, James Comey, que se refere a ele como o fenômeno em que os agentes da lei, mesmo possuindo um mandado judicial para interceptar e acessar as comunicações de alguém, não têm a capacidade técnica de fazê-lo. De forma mais específica, no presente caso, o que importa definir é em que medida o Poder Judiciário brasileiro pode ordenar que provedores de aplicações como redes sociais, provedores de e-mails e aplicativos de mensagens instantâneas concedam acesso aos dados e conteúdos de comunicações privadas que são armazenados em bancos de dados sediados em países estrangeiros. A questão suscita naturalmente conflitos entre direitos fundamentais básicos relacionados à privacidade e à segurança da informação. Além disso, o debate torna-se ainda mais sensível do ponto de vista da reflexão sobre os limites da jurisdição, considerando que as grandes plataformas de internet, como redes sociais e os veículos de comunicação em geral, não armazenam esses dados no mesmo país em que as comunicações ocorrem. Nas últimas décadas, tem-se diagnosticado um movimento estratégico por parte dos Estados nacionais de criação de leis domésticas que impõem aos agentes econômicos que atuam na internet o dever de obedecer às determinações dos tribunais nacionais, ainda que as operações online mediadas por essas empresas não ocorram inteiramente dentro do país. Estou citando Daniel Lambar,
the Territorialization of Cyberspace. Essa tendência se fortaleceu, sobretudo, a partir da revelação do escândalo Snowden. Após esse caso, diversos países aprovaram leis que obrigam provedores de comunicação, como Facebook, Google e Apple, a armazenar nacionalmente os conteúdos das comunicações. Conforme já tive oportunidade de observar em trabalho acadêmico escrito em conjunto com Vitor Oliveira Fernandes, as disputas acerca da obtenção de evidências criminais digitais em cooperações internacionais notabilizam os desafios do constitucionalismo digital diante da tendência da chamada reterritorialização do ciberespaço, do cyberspace. Como destaquei, uma das principais estratégias normativas que os Estados nacionais têm utilizado para contrapor sua soberania na internet consiste na edição de leis nacionais que tentam reterritorializar a rede. Essas estratégias, em geral, se concretizam em legislações formais que impõem aos agentes econômicos o dever de obedecer às determinações dos tribunais nacionais, ainda que as operações online mediadas por essas empresas não ocorram inteiramente dentro do país. Também se observam situações mais extremas, em que os governos implantam firewalls, que inviabilizam o acesso dos usuários nacionais a conteúdos censurados. Essa agenda política de recuperação da soberania estatal na rede é vista com extrema preocupação por muitos autores, que temem que esse movimento resulte em uma fragmentação da rede, comprometendo sua integridade. Estou citando o texto que está publicado na Revista Brasileira de Direito. No caso em tela, o objetivo intrínseco de disposições normativas, como a contemplar da regra do artigo 11 do Marco Civil da Internet, é o de resguardar a soberania nacional, obrigando que certos tipos de dados coletados dentro do país possam ser armazenados e processados nacionalmente. A despeito da complexidade desse debate no âmbito transnacional, o qual será aprofundado a seguir, fato é que, em diversos países que adotam esse tipo de legislação, conflitos judiciais têm se desenvolvido entre autoridades de persecução penal que alegam deter autoridade para compelir as empresas de internet a divulgar os dados de comunicação que armazenam, e as grandes empresas de internet que defendem que tais informações só poderiam ser compartilhadas com estados estrangeiros por meio de acordos de assistência mútua, MLATs. Mecanismos tradicionais para essa finalidade de compartilhamento de provas. Os MLATs são os mecanismos mais utilizados para a requisição de assistência estrangeira de provas em investigações criminais domésticas. O seu processamento exige que o Estado requerente faça um pedido diplomático e aguarde a resposta da jurisdição que detém o controle sobre essas provas. Tal processo é naturalmente moroso, já que mesmo quando o governo assistente concorda em compartilhar as provas, é necessário que sejam cumpridas etapas formais desse processo, que às vezes demoram meses ou anos. Essa morosidade torna-se crítica para o compartilhamento de dados digitais, já que esses dados são naturalmente efêmeros e podem não estar mais disponíveis quando do cumprimento da assistência mútua. Por outro lado, a principal preocupação com os regimes de requisição direta é que eles podem permitir que os Estados nacionais submetam unilateralmente empresas estrangeiras ao regime jurídico do país que expediu a ordem judicial, sem que nenhum standard de cooperação substantiva ou procedimental seja previamente observado, o que claramente suscita tensões do ponto de vista da soberania nacional. Além disso, do ponto de vista econômico, gigantes da internet, como o Facebook, defendem que a possibilidade de requisição judicial direta pode fazer com que as empresas fiquem expostas à violação das leis de proteção de dados vigentes no local de sua sede, o que resultaria em obstáculos significativos
para o funcionamento global dos modelos de negócios dessas plataformas. Nós vimos isso nas sustentações orais que foram feitas. Do ponto de vista técnico, as dificuldades de compreensão desses embates residem na natureza diferenciada dos dados enquanto meio de prova. Os dados gerados em comunicações digitais são armazenados por empresas como Facebook, Google, Apple, em redes de unidades de armazenamento situadas em um território, comumente chamadas de nuvens. Desse modo, a uma primeira vista, seria possível entender que os desafios do compartilhamento de evidências criminais digitais não difeririam substancialmente das disputas tradicionais em matéria de cooperação internacional. Todavia, como destacado por autores como a professora Jennifer Daskal, da Faculdade de Direito da Universidade Yale, há particularidades técnicas do armazenamento de dados, como a sua mobilidade, a divisibilidade das informações que eles contêm e a possibilidade de dissociação entre a localização do acesso e a localização do dado, que sugerem uma inadequação do próprio critério de territorialidade que tradicionalmente define os limites da jurisdição dos Estados nacionais. Daí porque a autora chega a afirmar que os dados subvertem a pressuposição tradicional de que existe uma vinculação entre a localização do dado e o regime jurídico que deve ser a ele aplicado. Nesse sentido, Daskal afirma que, mais do que multiterritoriais, os dados possuem, presidente, uma verdadeira natureza aterritorial, diz ela nesse de um Territoriality of Data, que está publicado no Yale Law Journal. Devido a esse perfil aterritorial dos dados, diversos embates jurídicos sobre os limites da requisição têm sido travados em jurisdições estrangeiras. Um dos casos mais conhecidos ocorreu nos Estados Unidos no precedente Microsoft Corporation versus United States. Nesse caso, no ano de 2014, um juiz de primeira instância expediu um mandado judicial autorizando que o governo dos Estados Unidos tivesse acesso a dados de comunicações armazenados pela Microsoft na Irlanda e que seriam importantes para uma investigação de tráfico de drogas nos Estados Unidos. Esse mandado foi expedido com base no parágrafo 2703 do Stored Communications Act, o qual autorizava esse tipo de requisição direta para instrução de processos penais. A Microsoft se opunha à execução da ordem, argumentando que a apreensão dos dados armazenados na Irlanda configuraria uma busca e apreensão extraterritorial que fugiria à competência do judiciário norte-americano, sendo por isso necessário acionar os mecanismos de cooperação internacional por intermédio do Departamento de Justiça. A decisão foi confirmada em segunda instância e o tribunal condenou a Microsoft por descumprimento da ordem judicial, considerando que a decisão não havia sido inteiramente adotada. Em seguida, a condenação foi anulada com base no fundamento de que a disponibilização de tais dados seria uma aplicação extraterritorial não autorizada em legislação. Em 2018, a Suprema Corte dos Estados Unidos reconheceu a relevância constitucional da demanda e concedeu o writ of certiorari, mas logo em seguida considerou que a causa havia perdido o objeto ante a entrada em vigor do Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, Cloud Act, que será discutido a seguir. Na Noruega, a Suprema Corte daquele país proferiu a decisão HR 2019-610-A em 28 de 3 de 2019, na qual declarou a legalidade de busca e apreensão realizada pela polícia na empresa norueguesa Tidal Music AS, em Oslo, com a validação da apreensão de arquivos digitais encontrados nos computadores das empresas que estavam localizadas no exterior. Nesse caso, a Corte considerou que a busca não violaria o princípio da soberania de outros Estados. A Suprema Corte da Bélgica
declarou a legalidade de decisão que impôs multa à empresa Yahoo por não colaborar com a aplicação da lei belga em uma investigação de fraude cometida por meio de contas de e-mails da companhia. Por sua vez, a Liga Internacional contra o Racismo e o Antissemitismo, LICRA, e a União dos Estudantes Judeus da França, organizações localizadas naquele país europeu, conseguiram obter do Superior Tribunal de Paris uma ordem para proibir o serviço de leilões online promovidos pelo Yahoo, que estava comercializando itens de coleção do período nazista, o que violaria o artigo R. 645-1 do Código Penal francês. A empresa argumentou que esses leilões foram conduzidos sob a jurisdição dos Estados Unidos e que não haveria meios técnicos para impedir que residentes franceses participassem desses eventos, sem colocar a empresa em dificuldades financeiras e comprometer a existência da internet, já que os servidores que armazenavam essas informações estavam localizados no território dos Estados Unidos, sendo voltados principalmente para residentes desse país. A empresa alegou ainda que a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos garante o direito de liberdade de expressão e que o tribunal francês era incompetente para o caso. Ao julgar em favor dos requerentes, o tribunal francês considerou possuir jurisdição sobre o caso e ordenou que a Yahoo tomasse medidas. Na pauta ADC 51, requerente a CESPRO Nacional. Julgamento de ação sobre a constitucionalidade de controle de dados de usuários por provedores de internet no exterior. Quem vota é o excelentíssimo ministro Gilmar Mendes. No norte da Califórnia, requerendo que a decisão não produzisse efeitos no país. O tribunal julgou favorável à empresa e entendeu que a decisão era incompatível com a primeira emenda dos Estados Unidos. Mas esse acordo foi revertido pelo Tribunal do Nono Circuito com a manutenção da decisão proferida pelo Tribunal francês. Pelo que se observa, a partir desses casos, a legislação estrangeira e a decisão dos tribunais internacionais têm se pautado em alguns critérios para definir o alcance da jurisdição estatal sobre os dados e as comunicações eletrônicas, como a nacionalidade e o local de residência dos cidadãos envolvidos em pedidos de acesso a dados e comunicações digitais, o impacto dos dados ou conteúdos sobre atividades ou serviços existentes no território nacional, o uso de registro de domínios vinculados a serviços prestados no país como indicativo do exercício de atividades capazes de estabelecer a submissão à jurisdição brasileira, a localização dos servidores das empresas prestadoras de serviços de conexão ou de aplicativos para a internet, a prestação de algum serviço ou a realização de algum ato em território nacional, como o envio, a coleta, o armazenamento ou o tratamento de dados e comunicações. Em relação ao item E, é importante destacar que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a partir da interpretação do novo Cloud Act, recentemente promulgado, tem estabelecido que quanto maior for o direcionamento de uma empresa para conduzir seus negócios nos Estados Unidos, maior será a probabilidade de os tribunais considerarem a submissão dessa empresa à jurisdição norte-americana. Portanto, esse é o entendimento. Quanto maior for o direcionamento de uma empresa para conduzir seus negócios nos Estados Unidos, maior será a probabilidade dos tribunais considerarem a submissão dessa empresa à jurisdição norte-americana. Feita essa breve exposição, presidente, sobre o estado da arte das discussões envolvendo a requisição de dados de empresas localizadas no exterior, passo a apreciar a constitucionalidade dos dispositivos anteriormente indicados. E aí, então, coloco a questão da constitucionalidade. Quem vota é o ministro Gilmar Mendes. Julgamento de ação sobre a constitucionalidade do controle de dados de usuários por provedores de internet no exterior. ADC 51, requerente a CESPRO Nacional. Fixadas as premissas da discussão travada nesta ADC, percebe-se que, em verdade,
a requerente busca que este Supremo se pronuncie sobre a constitucionalidade dos dispositivos que estabelecem a cooperação jurídica internacional em contraposição ao modelo de requisição direta definido pelo artigo 11 do Marco Civil da Internet. Pelo que se observa, a tese autoral ancora-se no pressuposto de que a jurisdição brasileira sobre a Internet deve ser pautada primordialmente ou exclusivamente pelo princípio da territorialidade que tradicionalmente guia a persecução criminal. De fato, o Decreto Executivo 3.810 de 2001, bem como o artigo 2372 do Código de Processo Civil e os artigos 780 e 783 do Código de Processo Penal, formam um sistema importante e válido de cooperação jurídica internacional para obtenção de provas que estão localizadas fora do território nacional. Nessa linha, é relevante ressaltar que a expedição de cartas rogatórias e a celebração de acordos unilaterais ou multilaterais é solução tradicionalmente aceita para a comunicação de atos processuais, a obtenção de dados ou a prática de qualquer outro ato que exija a cooperação de Estados estrangeiros. Nesse sentido, em parecer juntado aos autos, o eminente ministro Francisco Rezec destaca que o caminho para que o Estado exercite a sua jurisdição, além dos limites do seu território, fazendo valer sua autoridade em território alheio, é o da cooperação internacional, com a emissão de carta rogatória emitida pelo juízo que deseja afetar, de algum modo, pessoa, bem ou relação jurídica no estrangeiro. Discorrendo sobre o tema, no âmbito do processo penal, Aury Lopes Júnior destaca: ao contrário do que ocorre no direito penal, onde se trava longa e complexa discussão sobre a extraterritorialidade da lei penal, no processo penal a situação é mais simples. Aqui vige o princípio da territorialidade. As normas processuais penais brasileiras só se aplicam no território nacional, não tendo qualquer possibilidade de eficácia extraterritorial. Portanto, a prática de atos investigatórios ou processuais, a obtenção de provas localizadas no exterior sob a jurisdição de um Estado estrangeiro, deve observar a independência das nações, a autodeterminação dos povos, a não intervenção, a igualdade entre os Estados, a cooperação e a solução pacífica dos conflitos, conforme expressamente estabelecido pelos incisos do artigo 4º da Constituição Federal. Esse modelo tem funcionado de forma adequada em relação a bens físicos, tendo em vista a sua excepcionalidade e a precisa delimitação das fronteiras territoriais. Contudo, por diversos motivos, a transposição da lógica da territorialidade penal para o campo das discussões sobre os limites da atuação judicial na internet compromete significativamente a efetividade da persecução penal. De acordo com Jaqueline de Souza Abreu, o modelo de cartas rogatórias de cooperação jurídica internacional funcionou com sucesso e, na maior parte das situações, ainda funciona por duas razões centrais. Primeiro, porque, em geral, é um esquema idealizado para situações raras e excepcionais. Na grande maioria dos processos, não há que se realizar extradições, ouvir testemunhas estrangeiras nem obter provas no exterior. Segundo, porque a identificação dos limites da jurisdição e da necessidade de se recorrer a meios de cooperação é relativamente simples para meios físicos. Se autoridades do país A precisam de pessoas ou documentos fisicamente localizados no território do país B, o país A necessariamente precisa solicitar a cooperação do país B, já que não pode exercer poder fora do seu território. Isso está na obra da Jaqueline de Souza Abreu de Souza, obtenção de evidências digitais quando são necessários pedidos de cooperação internacional. Contudo, em relação a dados ou a comunicações virtuais, a situação é mais sensível, como já se viu. Também a mesma autora diz o seguinte, e isto foi na audiência pública realizada nesse processo, presidente. Diz: os documentos digitais, como já foi dito aqui, possuem uma natureza intangível, ou seja, ao mesmo tempo que eles estão, de fato, localizados na forma de
bits em algum servidor ou lugar do mundo, eles podem também ser acessados virtualmente de qualquer outro lugar. E também as pessoas que controlam essas informações e detêm o poder sobre esses servidores estão presentes multinacionalmente, seja através de sua sede, de subsidiárias ou simplesmente virtualmente. A natureza aterritorial de dados, como diz a professora Jennifer Daskal, e também a existência desses diversos elementos de conexão para dados eletrônicos, faz com que também a proteção legal conferida a essas informações, a esses dados, seja suscitada simultaneamente por diversos países. Então, dados podem ter sido coletados aqui no Brasil, mas estarem armazenados com servidores na Suécia e ser controlados por empresas americanas. Isso atrai simultaneamente a legislação dos 3 países. Os problemas do modelo de obtenção de dados, prossigo eu, pela via diplomática, restaram claramente demonstrados através dos dados aportados pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, DRCI, que trouxe aos autos informações bastante relevantes acerca da morosidade do atendimento dos pedidos de cooperação via EMILAT. Nessa linha, as informações prestadas na audiência pública e replicadas nos autos apontam que, em relação aos pedidos de quebra de sigilo e obtenção de dados telemáticos nos Estados Unidos, em dados consolidados de 2014 a 2017, 28 pedidos ainda se encontram em andamento, sendo que 8 foram enviados em 2014, outros 8 em 2015, 5 em 2016 e 7 em 2017. Ademais, as autoridades brasileiras apenas obtiveram respostas positivas em 22,5% dos casos, o que reforça a conclusão dos representantes do Poder Executivo e do Ministério Público no que se refere ao baixo índice de efetividade desses pedidos de assistência jurídica enviados aos Estados Unidos para a quebra de sigilo de dados ou obtenção de informações telemáticas. Destaque-se, presidente, que esse baixo índice de efetividade do EMILAT em relação à obtenção de dados eletrônicos é inversamente proporcional às demais diligências realizadas com base no acordo, já que, em relação às demais matérias, as estatísticas apresentadas pelo DRCI apontam para uma taxa de êxito em torno de 70%. Portanto, constata-se que há uma situação de baixa efetividade do EMILAT no que se refere à obtenção de dados eletrônicos, com severas consequências sobre a apuração de crimes cometidos em ambiente virtual e sobre o dever do Estado e o direito dos cidadãos brasileiros à segurança pública e à proteção dos demais direitos fundamentais. Artigos 5º e artigo 144 da Constituição Federal. Além disso, a corroborar a inadequação do princípio da territorialidade, as legislações nacionais de diversos países e os tratados internacionais aplicáveis a matérias têm proposto critérios complementares de definição da jurisdição penal. Nesse sentido, o artigo 18 da Convenção sobre Cibercriminalidade do Conselho da Europa, Convenção de Budapeste, que foi recentemente incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro por intermédio do Decreto Legislativo número 37, de 16 de 12 de 2021, traz como critérios adicionais de extensão da jurisdição a localização da pessoa jurídica que tem a posse ou o controle dos dados armazenados em um sistema informático e o fato de a pessoa jurídica fornecedora dos serviços de internet prestar serviço no território daquele país. Com base nessa orientação geral, diversos países passaram a editar legislações nacionais que impõem aos agentes econômicos o dever de obedecer às determinações dos tribunais nacionais, ainda que as operações online mediadas por essas empresas não ocorram inteiramente dentro do país, o que enseja o fenômeno que já referi aqui da territorialização do ciberespaço, conforme anteriormente já mencionado no trabalho de Daniel Lambar. Também, no plano internacional,
se observam situações mais extremas, como já foi dito, em que os governos implantam firewalls que inviabilizam o acesso dos usuários nacionais a conteúdos censurados. No caso do Brasil, além da recente adesão à Convenção de Budapeste, que possibilita a requisição de dados sob posse ou controle de empresas ou em relação a serviços prestados em território nacional, nos termos do já mencionado artigo 18 do Tratado Internacional, o artigo 11 do Marco Civil da Internet também prevê a obrigatoriedade de os provedores de conexão e de aplicações de Internet submeterem-se à legislação nacional, inclusive para fins de prestar informações que permitam a verificação quanto ao cumprimento da legislação brasileira. Na pauta, a ação declaratória de constitucionalidade 51, requerente a CESPRO Nacional. Quem vota é o excelentíssimo ministro Gilmar Mendes. Mais uma vez, a redação do referido dispositivo. Artigo 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registro de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de Internet, em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros. O disposto no caput aplica-se aos dados coletados em território nacional e ao conteúdo das comunicações, desde que pelo menos um dos terminais esteja localizado no Brasil. Parágrafo 2º. O disposto no caput aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoas jurídicas sediadas no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou, pelo menos, uma integrante do mesmo grupo econômico possua estabelecimento no Brasil. Parágrafo 3º. Os provedores de conexão e de aplicações de Internet deverão prestar, na forma da regulamentação, informações que permitam a verificação quanto ao cumprimento da legislação brasileira referente à coleta, à guarda, ao armazenamento ou ao tratamento de dados, bem como quanto ao respeito à privacidade e ao sigilo de comunicações. E o parágrafo 4º do artigo 11 prevê a regulamentação por decreto quanto ao procedimento para apuração de infrações ou disposto neste artigo. Com fundamento no artigo 11 do MCI, os tribunais brasileiros têm rejeitado o argumento da imprescindibilidade do uso dos acordos EMILAT. Nesse sentido, decisões do STJ, por exemplo, reforçam que o funcionamento da empresa em território nacional submete-a ao cumprimento das leis nacionais, inclusive no que diz respeito à requisição de dados. Eu coloco essa questão de ordem no RMS 55019, relator ministro Joel Ilan Pachonik, e também o inquérito 784 da relatoria da ministra Laurita Vaz, que se diz: questão de ordem, decisão da ministra relatora que determinou a quebra de sigilo telemático de meio de investigados em inquérito em trâmite neste STJ. Google Brasil Internet, descumprimento, alegada impossibilidade, inverdade, Google International LLS e Google Inc., controlador americano. Irrelevância, empresa instituída em atuação no país, obrigatoriedade de submissão às leis brasileiras, onde opera em relevante e estratégico segmento de telecomunicação, troca de mensagens via e-mail entre brasileiros em território nacional com suspeita de envolvimento em crimes cometidos no Brasil, inequívoca jurisdição brasileira, dados que constituem elementos de prova que não podem se sujeitar à política de Estado ou empresa estrangeiros. Afronta à soberania nacional, imposição de multa diária pelo descumprimento. Pelo que se observa, o artigo 11 do Marco Civil da Internet, que encontra respaldo no artigo 18 da Convenção de Budapeste, em termos de deveres acordados pelo Estado brasileiro com os demais países do mundo a nível internacional, é norma específica em relação às regras gerais do EMILAT, das cartas rogatórias e da cooperação jurídica internacional, e estabelece a aplicação da legislação brasileira
e a jurisdição nacional sobre atividades de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, dados de comunicações eletrônicas ocorridas em território nacional, desde que pelo menos um dos atos ou terminais se encontrem em território nacional e ainda que a pessoa jurídica portadora dessas informações esteja localizada ou armazene tais informações no exterior. É importante observar que essa específica diretriz da legislação brasileira está em consonância com os mais atuais diplomas normativos sobre o tema. Nessa linha, a nota técnica apresentada pela PGR nos autos desta ação aponta para a incidência do critério da atividade para fins de definição da jurisdição dos Estados nacionais. Segundo consta do parecer ministerial, há anos, diversas soluções têm sido pensadas pela comunidade internacional, algumas delas já traduzidas em entendimentos internacionais e em normas legais internas, incluindo a legislação pátria, que possui dispositivos específicos sobre o assunto. As soluções que vêm sendo aplicadas utilizam-se de dois critérios adicionais ao da territorialidade sobre os dados, passando-se a utilizar também controle de dados e efeitos da atividade para definir jurisdição sobre a prova. O primeiro critério reconhece justamente a peculiar mobilidade dos dados informáticos. Como é possível alterar o local de armazenamento dos dados a qualquer momento, o que torna inútil fixar a jurisdição unicamente pela localização de tais dados, segundo o critério de controle, terá autoridade sobre a prova o juiz ou as autoridades legais do local em que estiver constituída a empresa que controla os dados e, neste ponto, pouco importa se essa empresa é a sede de um grande conglomerado ou apenas uma subsidiária componente de grupo econômico. O segundo critério, baseado na fixação de jurisdição a partir dos efeitos da atividade desenvolvida, estabelece que terá autoridade sobre a prova eletrônica o Estado no qual o serviço que coleta esses dados e comunicações for, especialmente, ainda que não exclusivamente, oferecido. Segundo esse critério, pouco importa o local onde se situa a empresa, que pode sequer ter filial ou representante no território do Estado requisitante. Este terá jurisdição sobre os dados colhidos, desde que os efeitos da atividade desenvolvida sejam sentidos em seu território. Na mesma linha, presidente, como já reiterei, o artigo 18 da Convenção de Budapeste, Convenção sobre a Cibercriminalidade do Conselho da Europa, número 185, que, como eu disse, foi recentemente incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, que prevê que cada parte adotará as medidas legislativas e outras que se revelem necessárias para habilitar as suas autoridades competentes para ordenar. Uma pessoa que se encontre no seu território, que comunique os dados informáticos específicos na sua posse ou sob seu controle armazenados num sistema informático ou num outro suporte de armazenamento de dados informáticos. Na pauta ADC 51, requerente a CESPRO nacional. Serviço no território da parte que comunique os dados na sua posse ou sob seu controle relativos aos assinantes e respeitantes a esse serviço. Destarte, presidente, não vislumbro violação aos princípios da autodeterminação dos povos, da igualdade entre os Estados e da cooperação previstos pelo artigo 4º, 3, 5 e 9 da Constituição Federal, nas hipóteses de requisição direta fundadas no artigo 11 do Marco Civil da Internet e no artigo 18 da Convenção de Budapeste. Ao contrário, entendo que as referidas hipóteses de requisição reafirmam os princípios da soberania e da independência nacional, artigo 1º, 1 e artigo 4º, 1º da Constituição Federal, concretizando o dever do Estado de proteger os direitos fundamentais e a segurança pública dos cidadãos brasileiros ou residentes no país, artigo 5º e 144 da Constituição. Destaque-se que a solução aqui preconizada vem sendo adotada por diversos países ao redor do mundo. Nessa linha, Estados Unidos, Austrália, Canadá, Dinamarca, França, Espanha e Irlanda possuem regras que possibilitam às autoridades nacionais o acesso a dados em nuvem mantidos no exterior, desde que preenchidos os critérios da atividade e do controle de dados anteriormente exposto.
estou citando aqui Winston Maxwell, Christopher Wolff, A Global Reality, Governmental Access to Data in the Cloud. Ressalte-se ainda que os recentes tratados e acordos internacionais relativos ao tema, como a Convenção de Budapeste, já incorporada pelo Brasil, e o Cloud Act, disponível para adesão por parte das autoridades brasileiras, são capazes de afastar inúmeros questionamentos suscitados pela parte requerente, como a possível violação à legislação estrangeira ou os riscos de imposição de sanções legais no exterior em virtude do uso ou da não proteção dos dados dos indivíduos. Isso porque tais instrumentos têm estabelecido uma base comum para a proteção e a solicitação de dados pessoais que afastam a ocorrência de conflitos com base nas leis internas de cada um dos países signatários ou acordantes, tal como será melhor explicitado no tópico seguinte. Aliás, é importante destacar, presidente, que existem políticas e termos de serviço bastante diversos por parte das empresas de tecnologia em relação ao atendimento às solicitações das autoridades judiciais. Nessa linha, há empresas que adotam uma postura mais colaborativa e que, inclusive, já se adequaram à necessidade de fornecimento de dados e comunicações eletrônicas. Destaco, por exemplo, o depoimento apresentado pelos representantes da Verizon Brasil na sustentação oral realizada na data de ontem, Dr. André Zonaro Siaqueta, quando aduz que o Yahoo já se adaptou e possui uma estrutura que propicia o atendimento às ordens judiciais aqui proferidas. Entretanto, existem hipóteses nas quais o serviço é prestado por uma empresa estrangeira, ou o usuário ao qual se refere a quebra de sigilo ou fornecimento de conteúdo não guardam ponto de conexão com o território brasileiro. Pelo que se observa, essa política é significativamente distinta da postura adequada por outras empresas, que sustentam de forma genérica e aplicável a todos os casos a impossibilidade de fornecimento de dados relativos a comunicações ocorridas em território nacional, praticadas por cidadãos brasileiros com base em uma possível violação à legislação de outros países. O que a legislação interna e os acordos internacionais têm buscado é impedir esse tipo de alegação descontextualizada, com a facilitação no fornecimento desses dados e a exigência de um maior ônus na indicação das hipóteses de possível ocorrência desses conflitos. De start, com base em todos esses motivos, concluo pela constitucionalidade dos dispositivos do EMILAT, do CPC e do CPP, que tratam da cooperação jurídica internacional e da emissão de cartas rogatórias, em especial nos casos em que a atividade de comunicação ou a prestação de tais serviços não tenha ocorrido em território nacional, sem prejuízo da aplicação específica do artigo 11 do Marco Civil da Internet e do artigo 18 da Convenção de Budapeste para solicitação de dados, registros e comunicações eletrônicas relativos a atos praticados no país. Isso significa, presidente, que fora das hipóteses do artigo 11 do Marco Civil da Internet e do artigo 18 da Convenção de Budapeste, que tratam de atividades e serviços prestados em território nacional, o único instrumento cabível é o da cooperação previsto pelo tratado bilateral e pelas regras das cartas rogatórias. Não por último, terço no ponto, breve observação, atento à tese vocalizada nos autos quanto à possibilidade de eventuais abusos cometidos na requisição direta por parte das autoridades nacionais. Ora, casos que tais poderão e deverão ser controlados por esta Corte e por outras instâncias judiciais, sob o enfoque do princípio da proporcionalidade na sua perspectiva em concreto, que é a mais adequada para situações em que a fórmula legislativa não contém uma valoração de todos os aspectos e circunstâncias que compõem cada hipótese de aplicação. Perspectiva não propriamente inédita para este tribunal, consoante o testemunho as considerações do eminente ministro Sepúlveda Pertence na ADIM 223, ajuizada em face da medida provisória 173/90, que vedava
a concessão de provimentos liminares contra os dispositivos que estruturavam o Plano Collor, dentre vários outros casos. Contudo, ressalto mais uma vez que tais discussões, presidente, que tais discussões não constituem objeto da presente ação, mas sim da ADIM 5527, da relatoria de Vossa Excelência, presidente Rosa Weber, e da DPF 403, da relatoria do eminente ministro Edson Fachin, no qual o tribunal certamente dará uma solução adequada para coibir eventuais abusos. Julgamento de ação sobre a constitucionalidade do controle de dados de usuários por provedores de internet no exterior. ADC 51, requerente acesso pro nacional. Quem vota é o excelentíssimo ministro Gilmar Mendes. De cooperação internacional para o combate dos crimes cibernéticos. Antes de concluir o presente voto, é ainda necessário ressaltar que o caso em tela demonstra que seria bastante inócuo e até mesmo ingênuo que o exercício da jurisdição constitucional se desse de forma isolada em relação ao quadro institucional que hoje se desenvolve no âmbito transnacional no tocante ao compartilhamento de evidências criminais digitais. Essa ressalva é importante para que se compreenda que os limites da jurisdição constitucional em casos como este são ainda mais sensíveis. É que de pouco importaria se esse STF julgasse constitucional ou inconstitucional os dispositivos da EMILAT, do CPC, do CPP ou do Marco Civil da Internet, sem considerar a intrincada rede de leis estrangeiras, tratados internacionais que dispõem sobre o tema. Como tive a oportunidade de discutir em recente artigo já citado, mencionado neste voto, o fenômeno do chamado constitucionalismo digital requer que se compreenda que a internet faz nublar uma das premissas estruturantes do constitucionalismo, que é a adesão da jurisdição constitucional aos limites nacionais. Nesse sentido, destacamos que há poucas áreas da jurisdição constitucional que são mais afetadas pelo movimento de transnacionalização do que a adjudicação de direitos fundamentais na internet. Desde as primeiras discussões teóricas sobre a regulabilidade do ciberespaço, já se presumia inicialmente que a coexistência de regimes jurídicos nacionais ensejaria competições entre sistemas normativos. Com o avanço da literatura sobre a governança da internet, esse diagnóstico tornou-se mais sofisticado, compreendendo-se que o papel dos Estados nacionais é redefinido não apenas por uma disputa entre as formas tradicionais de regulação nacional, mas por uma verdadeira reorganização das forças de poder na rede, em decorrência da atribuição de funções públicas a entidades não governamentais e a importantes atores privados. Esse rearranjo do poder político entre governos, instituições internacionais e fóruns multi-stakeholders revela que o modelo de governança da internet se afasta da predominância de uma autoridade central e hierárquica, qual ocorre dentro dos Estados nacionais, e se caracteriza mais precisamente pela formação de redes multilaterais em que atores independentes e operacionalmente autônomos se articulam reciprocamente. A discussão colocada na ADC 51, mais uma vez, respalda a necessidade de construção de pontes de diálogo entre a teoria do constitucionalismo digital e a jurisdição constitucional, dizia eu nesse artigo. Enquadrar essa discussão como uma simples análise em abstrato da compatibilidade dos acordos de cooperação mútua previstos no Decreto Executivo número 3.810, de 2 de maio de 2001, com a literalidade do texto constitucional, certamente não seria suficiente para resolver os embates judiciais sobre o tema. Na linha do que demonstrou a própria audiência pública realizada pelo Supremo, o cerne da discussão constitucional consiste em saber como compatibilizar a efetividade do nosso sistema de persecução criminal com o respeito à soberania dos Estados estrangeiros e à proteção da privacidade dos usuários a nível global. De forma mais profunda, o que se deve investigar é como o critério que tradicionalmente define os limites da jurisdição constitucional,
à territorialidade pode ou não ser compatibilizado com a sobreposição de regimes jurídicos estrangeiros que servem de base para o desenvolvimento de atividades econômicas e sociais para além das fronteiras nacionais. A resposta a esse questionamento, invariavelmente, perpassa a compreensão de princípios estruturantes do constitucionalismo digital, em especial dos valores atrelados à ideia de governança da internet e dos embates sobre estratégias de reterritorialização e fragmentação da rede. Isso está num texto escrito em comum com o Vitor Fernandes, já citado. Faço aqui essas observações, presidente, para acentuar que, a rigor, a decisão que este Supremo tomar sobre a matéria não irá resolver de forma definitiva os debates sobre a legitimidade da jurisdição brasileira nos casos de compartilhamento transnacional de dados, ainda mais diante do cenário de aumento exponencial de crimes cibernéticos que cresceram no patamar de 300% apenas durante a pandemia do Covid-19 no Brasil. Tem dados, portanto, sobre o assunto. Por isso, é de fato indispensável que o Poder Legislativo e o Poder Executivo adotem as medidas necessárias para o aperfeiçoamento do quadro legislativo, com a análise de novos modelos de tratados multilaterais ou de acordos executivos que possibilitam a obtenção de dados eletrônicos com maior segurança e agilidade, evitando os riscos de colisão entre ordenamentos jurídicos e simplificando o marco regulatório aplicável às relações entre os Estados e as empresas de tecnologia. Para além da adesão à Convenção de Budapeste, que deve ser exaltada enquanto importante iniciativa do Estado brasileiro, é possível se criar a título, ou citar a título de exemplo, o chamado Cloud Act dos Estados Unidos, bem como as propostas de negociações do E-Evidence Regulation, também da União Europeia. Em todos esses diplomas normativos, um dos requisitos essenciais para a habilitação dos países é a existência de leis adequadas sobre cibercrimes e sobre provas eletrônicas, o que reforça a necessidade de aprovação de uma lei geral de proteção de dados para fins penais, cujo anteprojeto já se encontra em tramitação na Câmara dos Deputados. Ao tratar da importância desses novos marcos regulatórios, Alexandre Veronesi e Bruno Calabrich apontam que existe uma necessidade imperativa de aprovação não apenas de uma lei de proteção de dados pessoais e privacidade na segurança pública, na investigação e repressão criminal, mas também de uma legislação quadro que determine parâmetros em sintonia com a Convenção de Budapeste e com a legislação da União Europeia para a realização de acordos de cooperação. Ainda, uma parte muito importante nessas duas leis, proteção de dados pessoais e meios de cooperação, se refere à previsão de um sistema de supervisão que seja eficiente, autônomo e transparente. É somente por meio da atenção a esses três elementos que será possível inserir, de forma responsável e segura, o Brasil em meios de investigação e de repressão criminal compatíveis com a era digital, dizem os dois autores, Veronesi e Calabrich. Ainda de acordo com os autores, é possível vislumbrar um cenário de aumento quantitativo e coordenado dos mecanismos de cooperação, ao invés de se restringirem essas atividades a um único instrumento jurídico, tal como pretendido nesta ação. Destaque-se que os quadros legais dos tratados multilaterais... Na pauta, a ação declaratória de constitucionalidade número 51, requerente a CESPRO Nacional. As jurisdições nacionais mantenham o poder de requisição direta dos dados, mas compartilham com os países estrangeiros regras de cooperação internacional claras para a proteção da privacidade e de outros direitos digitais envolvidos. Estou citando Jennifer Daskal, Privacy and Security Across Borders. Nesse sentido, o Cloud Act, por exemplo, prevê como regra geral que os provedores de internet devem cumprir os mandados judiciais de requisição de dados, ainda que estes estejam armazenados fora dos Estados Unidos. Contudo, a legislação também prevê duas exceções
que permitiriam o afastamento da ordem judicial, quando o provedor tiver elementos suficientes para presumir que o usuário do serviço, cujos dados devem ser fornecidos, não é um cidadão norte-americano ou não reside nos Estados Unidos, e quando a divulgação dos dados puder ensejar uma violação das leis do país estrangeiro. A legislação também permite que estados estrangeiros requeiram o acesso a dados diretamente das empresas situadas nos Estados Unidos, sendo necessário para isso o estabelecimento de acordos executivos entre o governo norte-americano e o governo solicitante. Desta feita, embora se conclua pela constitucionalidade dos modelos complementares do EMILAT e da requisição direta, com base no artigo 11 do Marco Civil da Internet e do artigo 18 da Convenção de Budapeste, não se deve ignorar que há a possibilidade de aperfeiçoamento desse quadro com a celebração de outros tratados e acordos que possibilitem a obtenção de dados eletrônicos com maior agilidade e segurança. Registro só mais uma vez, presidente, que em alguns casos a demora na obtenção dos dados significa a possibilidade de não obtenção desses dados ou de sua supressão, como já foi dito, inclusive, na manifestação da Procuradoria-Geral. Portanto, embora conclua-se pela constitucionalidade do modelo do EMILAT, em complementação com as hipóteses de requisição direta, o aperfeiçoamento dos instrumentos de cooperação poderá levar a uma situação de aprimoramento e de melhoria do procedimento de requisição e obtenção de dados eletrônicos transnacionais. Com base nessa situação, entendo que esta Corte deve comunicar o teor deste acordo aos poderes legislativo e executivo como forma de se instaurar um diálogo que possa levar à adesão a outros tratados e acordos internacionais para além da Convenção de Budapeste, como, por exemplo, a assinatura de acordos bilaterais com base no Cloud Act. E, em conclusão, presidente, estou chegando ao final do meu voto. Eu, portanto, conheço da ADC, voto para julgar parcialmente procedente o pedido formulado à inicial para declarar a constitucionalidade dos dispositivos indicados, sem prejuízo da possibilidade de solicitação direta de dados e comunicações eletrônicas das autoridades nacionais a empresas de tecnologia nas específicas hipóteses do artigo 11 do Marco Civil da Internet e do artigo 18 da Convenção de Budapeste, ou seja, nos casos de atividades de coleta e tratamento de dados no país, de posse ou controle de dados por empresa com representação no Brasil e de crimes cometidos por indivíduos localizados em território nacional. Voto outro sim para que o Tribunal faça a comunicação desta decisão ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo para que adotem as providências necessárias ao aperfeiçoamento do quadro legislativo com a discussão e aprovação do projeto de Lei Geral de Proteção de Dados para fins penais, LGPD penal, e de novos acordos bilaterais ou multilaterais para obtenção de dados e comunicações eletrônicas, como, por exemplo, a celebração do acordo executivo definido a partir do Cloud Act. Presidente, portanto, essa é a minha manifestação em conclusão pela parcial procedência do pedido com essas observações. Agradeço ao ministro Gilmar Mendes. E agora nos faltam 3 Ministra Rosa Weber, presidente do STF. Imagino que o ministro André Mendonça precise de um tempo mais alentado, por isso eu suspendo a sessão pelo tempo regimental de 30 minutos.